Bom dia, minhas lindas, tudo bom com vocês? Hoje é dia 6, nosso tempo de propósito. Vamos meditar lá em Efésios 6, 10, 17, que diz assim: Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de treva, contra as forças espirituais do mal na região celestial. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-os com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Uau! Essa palavra que vai nos lembrar que a gente não está lutando contra as pessoas. Eu sei que talvez hoje você esteja às vezes magoado com alguém da tua família, alguém do teu trabalho, alguém que você talvez tenha raiva, tenha ódio. Fico pensando, meu Deus, essa pessoa, né? E não sei o quê. E hoje eu quero te lembrar, nós não lutamos contra pessoas. Nós não lutamos contra pessoas, né? O que a gente faz? Qual é a nossa maior arma de guerra, né? A arma mais poderosa desse mundo é a oração. Então nossa luta é orar, jejuar, né? Fazer propósitos, né? Buscar em Deus, né? Ler a palavra pra gente poder saber como lidar com as situações. É isso, tá bom, minha princesa? Se hoje você talvez está lutando até talvez contra o seu marido, contra os seus filhos, contra, né, o seu chefe ou um amigo seu, uma amiga sua mãe, seu pai, enfim. Se hoje você tá lutando contra as pessoas, saiba que você não é assim, não é isso, entendeu? Não é isso. Você não pode lutar com essas pessoas. O que você tem que fazer? O que você precisa fazer? Você precisa ser uma mulher que busca lutar da forma certa. Então, busca através da oração. Então, essa pessoa te magoou, o que você faz? Você tem que entregar a Deus. Você tem que entregar e dizer, Deus, e ser sincera com Deus. Sabe, o que eu mais amo em Deus é que a gente pode ser a gente. Você não precisa mentir que você é perfeito, minha filha, porque ninguém é. Viu? Ninguém é perfeito, não. E Deus nem pediu isso da gente, né? Deus quer a nossa sinceridade, nosso coração, nossa verdade, né? Então, assim, às vezes alguma pessoa te magoou e você tá muito magoado, muito chateado. Você pode entrar lá no seu quarto, como diz Mateus 6,6, trancar sua porta, falar com Deus, que aquele que estiver no secreto, ele vai te recompensar. Então, o que você vai falar? Você vai dizer a Deus, eu tô muito magoada com essa pessoa, né? Eu fiquei com raiva dessa pessoa, fiquei magoada. Nossa, essa pessoa falou isso pra mim. Enfim, você vai entregar a Deus em oração. E você vai dizer, Senhor, mas toca no coração dessa pessoa, né? Que ela veja, né, se ela errou ou se foi alguma coisa que realmente eu tenho que melhorar. Que o Senhor também me dê clareza, me dê sabedoria. Mas o que eu desejo para essa pessoa, Pai, é que ela sinta a tua presença, né? Que ela possa viver o sobrenatural, de conhecer o teu amor. É isso. Por quê? Porque a palavra de Deus vai nos ensinar que toda vez que alguém deseja o mal pra gente, que alguém faz mal, a gente tem que orar por essa pessoa. Porque, gente, é tão poderoso isso. Quando alguém deseja o mal pra você, quando você fica com raiva de alguém, ao invés de você desejar o mal pra essa pessoa, porque o que acontece? A nossa vida é assim, ó, tudo que tu deseja pro outro vai voltar pra ti. Tudo que tu deseja, tudo que tu faz pro outro, né? Às vezes tem pessoas que pagam mal com mal. Não faça isso. Não faça isso, sabe? Se a gente se diz cristão, a gente tem que agir diferente. A gente foi feito para ser luz dessa terra, sal no mundo, né? Então, o que a gente faz? Não é que a gente é perfeito, não. Não é que a gente vai aceitar tudo e vai dizer, ai, tudo bem. Não, não é isso. Algumas pessoas, minha princesa, você vai ter que se afastar. Algumas pessoas você vai perdoar, porque o perdão, né? Ele não é uma condição, eu vou ver se eu perdoo. Não, perdão é perdão. A gente tem que liberar perdão para todas as pessoas que nos magoaram. A gente tem que liberar até pra gente poder viver em paz e liberdade. Porque se você não perdoa as pessoas, você vive como se você estivesse pesada, como se você estivesse carregando assim, sabe? Isso não é bom. Isso não é bom. Então a gente tem que liberar o perdão, né? Liberar o perdão para essas pessoas. Mas Silvia, essa pessoa fez isso. Minha filha, libera o perdão. Vai viver sua vida em paz, deixa que cada um colherá aquilo que plantou, tá bom? Porém, você tem que desejar o bem. Você, ainda que te doa assim, que você... Mas Silvia, essa pessoa fez isso por mim. Minha filha, respira, entrega a Deus e deixa, porque Deus é justiça. E Deus, ele vai fazer do jeito dele, o jeito dele é perfeito. Mas nós precisamos ser obedientes, entende? Eu gosto muito de uma frase que a Joyce Meyer falou uma vez, que ela diz assim, ó, que resistir ao diabo é o quê? É quando você tem um problema e não significa resistir ao teu problema, né? Mas resistir é agir como o mal.
como o diabo, enquanto você tem um problema. Então você não pode tentar se livrar do problema, você precisa aprender com o problema, porque assim, todo problema que vem na nossa vida é para aprendizado, é para nos melhorar, é para a próxima fase, é alguma coisa que a gente precisa, né? A gente vai viver na próxima fase, a gente precisa aprender aquilo para poder passar para a nova fase, para poder receber alguma coisa que você quer, que você está sonhando, que você está almejando, você precisa aprender, né, com isso. Só que agora, o que é resistir ao mal? Porque o que muitas vezes é resistir ao mal? É você não se tornar uma pessoa rude, uma pessoa que não quer cumprir os seus compromissos, uma pessoa que é uma pessoa difícil de lidar, uma pessoa rancorosa, uma pessoa com ódio, entende? Porque quando você faz isso, quando você é uma pessoa rancorosa, uma pessoa cheia de ódio, uma pessoa que não cumpre seus... Enfim, uma pessoa que você tá agindo como mal, entende? Então, o nosso resistir é a gente o quê? Buscar fazer diferente, né? Buscar fazer o nosso melhor. Então, assim... Porque o que o mal quer, né? É que a gente tenha medo, que a gente tenha raiva das pessoas, que a gente não queira cumprir os nossos compromissos, que a gente se torne uma pessoa rude, que a gente se torne uma pessoa que não tem amor com as pessoas, uma pessoa difícil de lidar. Então, nesses momentos, como é que é resistir ao mal? É a gente buscar fazer o certo da melhor forma, sabe? Fazer o certo como você nunca fez na sua vida. Por quê? Como que a gente vence o mal? A gente vence o mal com o bem. Por isso que eu te falei, quando alguém faz algum mal pra você, você ora, você entrega ao Senhor, você deseja o bem pra essa pessoa, ainda que te doa, porque você vai colher muitos frutos bons. E você vence o mal com o bem. Porque, gente, quando alguém deseja o mal pra gente, quando alguém faz o mal pra gente, e a gente vai lá, entrega a Deus, a gente perdoa essa pessoa, e a gente ainda deseja o bem pra ela, meu Deus do céu, esse mal que ela fez se transforma em bênçãos dobradas pra nossa vida. Nossa, quantas coisas eu tenho, assim, de testemunhos, né, de pessoas que buscaram fazer o mal pra mim e no final, né, no final elas só me abençoaram, né, buscando fazer isso, assim, no final só virou bênção na minha vida. Então, assim, a gente tem que buscar realmente, né, andar como a palavra de Deus nos ensina, porque vale a pena, gente, vale a pena a gente buscar fazer aquilo que Deus, né, que a palavra nos ensina. Por isso que é tão importante, por isso que eu boto na tecla de vocês lerem a Bíblia, né, lerem, meditarem, entenderem, peraí, como é que eu devo fazer isso, né, porque assim, ó, tem resposta para tudo, tem resposta para tudo. E quando você tiver dúvida sobre alguma coisa, você pode jogar lá no Google. Ó, presta atenção que eu vou ensinar pra você. Vai lá no Google e joga assim, versículo sobre tal coisa. Por exemplo, casamento, versículo sobre casamento. Vai lá no Google, joga lá, você vai encontrar vários versículos sobre casamento. Depois você pega a sua Bíblia e lê todo o contexto, tá? Porque às vezes lá, quando você joga versículo, vai vir só uma parte da Bíblia. Aí, se você quiser entender mais, porque a Bíblia, ela precisa ser degustada, né? Você tem que abrir, você tem que pensar, você tem que pedir, Espírito Santo, me capacita, me abre aqui, né, os olhos, a mente, o coração, para me entender o que o Senhor quer falar comigo através dessa palavra. E aí você vai lá na sua Bíblia e lê todo o capítulo daquele versículo, tá bom? E assim sobre várias coisas, finanças. Se eu quero entender mais sobre finanças, quero entender mais sobre lidar com pessoas difíceis, você vai botar lá o versículo sobre tal coisa. E aí vai sair vários, tá? E aí você abre direto na sua Bíblia e lê, tá bom? Aqui também diz o quê? Que o nosso escudo, gente, que a gente tem um escudo da fé, né? Que Deus, assim, ó, a gente tem como se fossem armaduras, né? A gente tem o capacete da salvação, a gente tem o escudo da fé, a gente tem o cinto da verdade, a gente tem tudo isso, sabe? Tudo isso. A gente é vestido mesmo, né? No mundo espiritual a gente é revestido todo, porque e tudo isso são coisas o quê? São leituras da palavra, são oração, são buscar Deus, né? São buscar fazer aquilo que Deus... É isso, sabe? Então assim, ninguém é perfeito aqui. Graças a Deus que a gente tem a graça de Deus sobre a nossa vida, né? Antes de tudo, a gente tem a graça, a gente tem a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida, a gente tem a bondade dele. E o mais interessante é que todas as nossas guerras já foram vencidas. Por quê? Porque Jesus já venceu o mal. Ele venceu a morte, venceu o mal, né? E as bênçãos de Deus já estão sobre a nossa vida. Então a gente não tem o que temer. Então a gente já tem tudo vencido, né? É o próprio Deus que peleja contra, né? O que peleja ao nosso favor, né? Então a gente já tá com tudo. O que a gente tem que fazer? A gente só tem que fazer o nosso mínimo. Cooperar com Deus, né? Buscando ser obediente e confiando nele, tá bom? E é isso. Eu espero que, de alguma forma, essa reflexão hoje faça sentido pra você e que possa te abençoar, tá bom? Vamos para nossa oração? O Senhor é forte e poderoso na batalha, e eu sou forte no Senhor e em seu grande poder. Visto
a armadura de Deus para lutar contra as forças das trevas. Não vem no meu próprio nome ou poder, mas no nome do Senhor e no poder do Espírito Santo. Sou capaz de firmar-me contra todas as estratégias e ataques do diabo, visto o cinto da verdade e a couraça da justiça de Deus. Meus pés estão calçados com a paz que vem das boas novas, da palavra do Senhor. Tomo posse do meu escudo da fé, com o qual posso me proteger dos dados inflamados do inimigo. Estou segura com o capacete da salvação em minha cabeça e levanto a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Não posso ser derrotada e não falharei, porque o Senhor não falha. Eu sou mais que vencedora em Cristo Jesus. Hoje eu te convido também a fazer essa oração em primeira pessoa e eu estou enviando abaixo para você. Grande beijo, fica com Deus e até amanhã.